Aí vamos mais falar nada, de 2009 a 2012. Vamos falar de 2009 a 2012. Qual foi o primeiro... Quando foi que você foi afastado a primeira vez da prefeitura e qual foi o sentimento que você teve naquele momento? Pá, eu me lembro que eu não sei se foi a primeira vez, mas uma coisa que eu me chateei assim, da época, assim, do juiz, que eu achei sacanagem dele, do juiz na época, nem me lembro quem era. Pai, o cara me afastou no dia do meu aniversário, bicho. Foi mesmo? No dia do meu aniversário, eu sei, porra, assim, tipo assim, uma marca, só pra ter sido uma marcação, porque ou ele podia ter dado um dia antes, ou 2 dias, ou 3 dias, ou um dia depois. O cara, dia 12 de abril de 2000 ou foi 2000. Rapaz, eu tinha marcado Forró Real para inaugurar. Eu fiz aquela avenida dos Pereira ali, a gente iluminou, fez aquela avenida dos Pereira. E eu inaugurar aquela avenida. Aí você pô, traiu o Forró Real, o dia do meu aniversário também. Aí quando foi 4 horas da tarde, o oficial disse, ei, mas tu tá afastado. Você agora lascou. Aí, e aí? Não, tora aí, bota essa porra, a banda já tá ok, tá? E mesmo assim eu fui inaugurar, afastado mesmo, inaugurei, mas foi uma das coisas que... Aí depois fui afastado. Uma das coisas, a gente fala assim, a gente tá falando aqui, é tipo, as coisas como acontecem no mundo, né? O meu processo eu te falei que é 2, né? Isso. E uma investigação e um contra o mandato eletivo ou contra a diplomação, não me lembro mais qual era. Então, uma prova é uma prova do outro, certo? Aí, quando foi no final de 2009, eu fui afastado 40 dias, mas depois voltei, recebi uma liminar, aí foi para ser julgado. Aí, pai, eu fui atrás, a gente vai atrás, né? Fui atrás da Alpizia para poder tentar que os juízes votassem a meu favor. Aí eu me lembro que foi em novembro, a última sessão do TRE foi botado o processo em pauta. Para os 3 primeiros juízes, para todos os 3, tudo contra. Foi mesmo. E é 6, né? E o presidente são 7. Isso foi em 2009? 2009. Aí eu... No caso do primeiro ano de mandato já teve um afastamento. O processo foi rápido. Aí eu digo, rapaz, peraí, aí foi. Aí ficou esses 3 aqui, né? Aqui se der, se votar em, vai dar empate aqui, quem decide é o presidente. Só que o presidente também era um cara que já tinha criticado muito o processo contra mim, né? Então ele não vai votar. Não sei quem foi, trabalhou. O trabalho que eu digo é ir atrás de um e do outro, pedir favor e conversar. E eu sei que dos 3 votaram, o 4º que ia votar pediu vista. E quando pediu vista, no outro dia já era recesso, né? Que entra em recesso. Foi em dezembro ainda. Isso, 20 de dezembro que eu recebi. Mais ou menos o recesso era mais ou menos dia 15 de dezembro. Que voltava dia 18 de janeiro, o cara tinha que trazer. Aí foi atrás de um bocado de amizade e tudo. Eu sei que quando foi no dia 18 de janeiro, o cara levou, me lembro bem, um dia de segunda-feira, levou. Eu sei desses 3 que tinham votado contra, um que pode, refez o voto. Ele refez o voto dele, votou a meu favor. E os outros 3 votou a meu favor. Ficou 4, aí ganhei 4-2. Aí tudo bem, né? Ganhei, fui lá, não sei que. E aí ficou o outro processo, né? Ficou o outro processo ainda, que é a mesma prova. Tá acreditando que esse processo rodou o ano todinho. Assim, coincidentemente, aí tem uma eleição, né? Que era a eleição de governador na época, 2010. Tá acreditando que esse processo, quando foi no dia, terminou a eleição domingo, quando foi na terça-feira, esse meu processo, esses daqui tudo votaram contra. Aí eu fui afastado. Aí eu afastei mais 1 ano, que foi na época que entrou... Esse processo era referente ao quê? Na época, pai, o carro meu, na eleição, na sexta-feira, foi apreendido. E aí tinha um dinheiro e tinha
Imagina. Santinho, cara, era muita coisa lá. Eu sei que o processo começou disso aí. Mas só que nas provas não provou nada que ninguém recebeu. Que receberam tudo, mas... Que houve compra de voto. Mas foi criado o processo, né? Começou disso aí. Aí o que eu estou dizendo, assim, o mesmo processo, os caras, o mesmo juiz, eles me absolveram e no outro eles me condenaram. Assim, é uma coisa que ninguém entende como é até a parte de coisa, né? Da justiça. Esse é um exemplo que eu estou contando, assim, que é o que a gente passa com, assim, em eleição. Mas aí, por exemplo, aí foi marcada até uma eleição. Isso. Na época foi marcada a eleição, me lembro que era para ser no dia 20 de dezembro, era em dezembro. Eu sei que eu tinha um advogado em Fortaleza e constituí outro advogado em Brasília, né? A eleição era o Zé Francisco e o Fabiano era. Eu sei que, até eu digo, eu achei chato assim, mas eu tinha que ir atrás dos meus direitos, né? Faltando... Um dia. Não, a eleição era domingo, na terça-feira eu consegui uma liminar voltando e extinguindo a eleição. Mas, coincidentemente, assim, no dia tinha uma sessão final. O cara botou no último dia, o juiz lá, um juiz, né, um desembargador lá do TSE. No outro dia, rapaz, consegui desmanchar isso aqui. Eu entrei num dia, no outro dia eu saí. E a mulher, aí outra mulher pediu voz, a Carmen Lúcia pediu vista. Aí até eu fiquei, assim, porque ia ter uma eleição e que ia ser um novo, que ela disse que quem assumiu é o presidente da Câmara e que ia ter eleição, só que ela não sabia, né? Aí que ela falou lá na hora do voto, para não ficar este entra e sai de prefeito, ele vai continuar afastado mesmo e vai continuar o presidente da Câmara. Só que não era mais, assim, ia ter uma nova eleição de presidente da Câmara que não ia ser o próprio que estava lá, né? Que aí, no caso, foi o Haroldinho que assumiu já em janeiro. Que aí passou... 11 meses. 11 meses. Até fiquei, ela ficou com... Aí depois o cara trouxe, ela pediu vestido de novo. Eu sei que disso eu fui votar em outubro. Passei um ano afastado para... Eu até assim... Ela me retornou, ela deu a meu favor, pediu o visto, mas ela deu a meu favor. Mas tu vê o que ela deu, 2 folhas. 2 folhas, no resultado de 2 folhas, passou 10 meses. Ela redigir essas 2 folhas, minha mãe volta. Passou, rapaz, é muita... Chagas, com essa questão de entra e sai de prefeito, quando o Zé Francisco assumiu, ele deu continuidade a teus trabalhos que tu vinha fazendo, ou ele... Não, para a prefeitura é o seguinte, é uma coisa que não, ela não tem como parar, assim, é uma coisa, rapaz, o prefeito sai, entra, não para, é igual a Hidrolândia ali, né? O prefeito foi afastado, aí o vice entrou e não que tem que dar, tem que dar continuidade. Não, na verdade, assim, tem muitas coisas que continuaram fazendo. A gente tinha muitos projetos, tipo o Haroldinho, como o Zé Francisco, eles continuaram tudo fazendo assim, o sistema que tá, porque você pega, você é o vice, assim, o presidente da Câmara, você pega lá, tem que continuar, o que tá lá tem que dar continuidade nas coisas lá. Politiqueiramente, na época, o Zé Francisco era aliado do Tomás. Exato. E o Tomás, na época, estava com um pouquinho de rancor de você. Tá. Pouquinho não, né? Tô baixando muito, né? E é por isso que eu pergunto, porque o próprio Tomás poderia ter colocado o dedo para ele não dar continuidade aos teus projetos e querer fazer ali o nome dele no meio. Não, o problema é que não dá tempo, assim, é um tempo tão curto que não tem como nem se pensar, porque era uma coisa que não era permanente, né? Porque ele assumiu como fosse dia 15 de outubro, foi outubro, aí só tinha novembro e dezembro. Então é as coisas que tem que rodar, não tem como. Não é 4, se fosse um mandato mesmo, como assim, de um prefeito para outro prefeito, até que vai, mas se não for, não tem como você, não dá nem tempo você, por exemplo, um exemplo da Hidrolândia aí, o cara não conseguiu nem um secretário, assim, é uma coisa que até para ele deu eu acho que por isso que ele não conseguiu ninguém para trabalhar, rapaz, vou entregar isso aqui, que é complicado.
Mesma coisa assim. A prefeitura, assim, o prefeito sai, entra o seu substituto, não tem ele tem que dar. Não para não. Mas ele saiu e vai continuar, mas não tem. A prefeitura é uma prefeitura, é uma coisa que ela nunca vai se acabar, né? O prefeito sai, o outro sai, mas ela tem que dar continuidade às coisas que o sistema é desse jeito aí, não tem como. E é sempre, o Zé já tinha sido, na época, ele passou 40 dias lá como prefeito também, eu fui afastado. O primeiro afastamento foi 40 dias. Mas tudo a gente, tudo na normalidade, tudo direitinho. E aí você... Assim, uma das coisas que eu fui muito prejudicado, assim, eu fiz muito projeto, pai, mas eu peguei muito processo até por conta de prestação de conta, sabe? É uma das coisas que me penalizou e me atrapalhou assim, até no futuro da minha política. Porque tem muitas coisas que a gente conseguiu e com esses afastamentos, sai e volta, a gente perdeu muita coisa, sabe? De prestar conta, de coisa. E é uma das coisas que assim, eu meio imaturo, assim, não sabia que você, assim, tem, mesmo que você faça, você pegou uma obra, se você faz, se você não prestar conta é o seguinte, é mandar a nota fiscal, fazer o tudo.